Salve galera, sou Marcos Madaleno, estou aqui com o pastor Andrei Alves, o cara que é diretor do IP, Instituto Propósitos de Ensino, com quase 1000 alunos hoje, casado com a Esther, pai de Miguel, Gabriel e Daniel, É isso aí. que é o projeto mais desafiador, mas ele está tendo sucesso em tudo. Aleluia. E é por isso que ele está aqui hoje, para inspirar você. E a gente vai bater um papo muito legal hoje sobre vocação pastoral. Você percebe que é uma chama no seu coração te convidando para exercer um ministério na igreja? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vamos embora. Pastor, primeira coisa, como é que o cara entende que ele tem um chamado, tem algo especial na vida dele? Existe isso? Deus está me escolhendo, me separando para vocação pastoral? Existe, a gente estava já de fato conversando sobre esse tema e dentro disso a gente falou primeiro sobre a vocação geral e essa é muito importante entender, porque toda a igreja de Cristo é vocacionada para mudar a realidade. Esse é o primeiro aspecto, né? Que é 1 Pedro 2,9, o sacerdócio universal do cristão. Isso. Certo. Então nós entendemos isso, que todo crente, ele influencia, ele lidera o sacerdote, ele traz a mensagem do céu para a terra, ele ministra, ele é um ministro de Deus para a igreja, para a cidade, para as comunidades onde ele está inserido. Agora, e aquele sacerdócio específico de liderar na igreja, de ser um pastor de uma igreja, de ser um pregador do evangelho, de ser alguém que ensina na igreja? Como que a pessoa entende que, de fato, Deus está chamando ela para isso? Algumas coisas são importantes para compreender esse processo. Eu gosto do texto de Efésios 4, ele nos ajuda a compreender um pouco melhor. Ao meu ver, o texto é fracionado em 3 partes e eu quero trabalhar essas 3 partes aqui com você. A primeira é de que o ambiente te ajuda a entender. Então, veja, a igreja onde você está inserido vai te ajudar a entender quem você é. Isso é importante, porque as pessoas reconhecem quem a gente é. A vocação está dentro de um contexto. Está dentro de um Você contexto. presta contas para quem? Exatamente. Quem te inspira? Quem é sua referência? Essas pessoas estão vendo algo em você e elas vão dizer algo sobre você que é importante você ouvir. Eu vejo bem assim, ó. Você está viajando, menino, volta para cá, para lá. Exatamente. E eu vejo que a gente trabalha, vou utilizar aqui duas situações específicas para explicar. Eu olho para a igreja como um quebra-cabeça. É a primeira parte que eu vejo. O que seria um quebra-cabeça? Se você vê uma peça, você não entende qual é a imagem. Mas quando você conecta as peças certas, a imagem começa a ficar mais clara. Então, uma imagem do céu se torna mais clara à medida que a igreja se torna mais unida. Uau! Esse é um aspecto que, para mim, ele é relevante demais para eu entender quem eu sou. Então, à medida que o céu se torna mais nítido, é à medida que eu me vejo. Porque olhar para Deus não é apenas olhar para Ele, é olhar para o reflexo dele em nós. O dom te dá a visão aberta, pessoalmente. Mas a igreja, a unidade, te dá a visão expandida. Exatamente. E você entende qual é o seu impacto no todo. Um outro aspecto sobre a igreja é a questão do habitar. Você vai ter, Aristóteles vai falar sobre como saber, como identificar uma espécie de animal. Ele vai dizer que são 2 coisas, as características pessoais dele e o habitat. Qual é a função dele dentro do habitat? Olha que legal. Eu falava de habitat. É habitar, né? Habitar. Aí, você já aprendeu aí. Quando você olha para essas 2 coisas, você já começa a entender. Então, as minhas características pessoais são importantes. Mas a segunda coisa é qual a função que eu vou exercer na igreja de Cristo. Não estou falando da igreja local, especificamente agora, mas estou falando dentro da igreja de Cristo. Qual é o meu impacto no reino? Nesse ponto, agora, é importante você ver que o ambiente onde você está te ajuda a entender quem você é. As pessoas à minha volta vão identificar que eu tenho um chamado. A segunda eu já começo a entender a função que eu exerço. Eu estava contando para o pastor que lá na praia de Boa Viagem, a gente sabe que teve diversos ataques de tubarão. Isso tem a ver com a reforma do porto. O impacto, a perda dos peixes ao qual os tubarões O porto matou os peixes e eles tiveram que buscar o alimento. Exatamente. E atacaram. Fiquei sabendo que as partes preferidas são a popa e as coxinhas das pessoas.
E ele nem gosta da carne. Você vai ver que a maioria dos ataques do tubarão, ele é um ataque, mas é um ataque frustrante. Ele ataca e sai. Olha aqui que interessante. Se você retirar um vocacionado, ou se você retirar a visão de que ele é um vocacionado de dentro da igreja, isso vai causar um desequilíbrio espiritual para o habitat. Então, descobrir quem você é e o que você vai fazer nessa terra é imprescindível. Você está falando de ter o pastor fora da casa, fora da igreja. Então, isso que vai trazer o desequilíbrio. Então, o que você está dizendo é que tem gente que se sente vocacionado, que vai para a carreira solo, porque ele não quer se submeter a um ambiente. E às vezes tem também algumas coisas no ambiente que deixou de inspirar, teve alguma disfunção, e vai gerar um outro problema, uma outra distorção e consequências do exercício do chamado. Isso é um ponto muito importante. Quando a gente olha para pessoas vivendo carreira solo, a gente tem que saber assim, se é vocação, é Deus que enviou, o chamado sustenta a pessoa. Então, nesse sentido se Deus chamou, ele vai também encontrar pessoas específicas para fazer esse processo de confrontação. E divorciado da igreja nunca. Eu posso ter um chamado de capacitar a igreja em áreas que ela não é capacitada, mas nunca vai ser divorciado da igreja. Eu saio de algum lugar, eu volto para aquele lugar depois. Deus nunca vai chamar a gente para viver um lugar onde ele não está. Tem gente que diz, por exemplo, Deus me chamou para ir para o monte. Eu falei assim, como? Para ficar sozinho no monte. A pessoa quer ficar sozinha no monte. A vida no monte. A vida no monte. Nem Deus ficou sozinho. Só Jesus Cristo para entregar a sua vida por nós e passou pelo que passou para que a gente vivesse em comunidade, não em solidão. Então a comunidade, ela veio da divindade, ela é um projeto para a humanidade, é um projeto para a eternidade. Deus é nós, né? Deus é nós. A oração do Pai Nosso é: venha a nós o vosso reino. Exatamente. Perdoa as nossas ofensas. Aí eu quero só o meu ministério. E não funciona. Eu ouvi de Deus. E você não tendo a confrontação, o pastor ele é pastoreado pela igreja também. À medida em que você está na igreja, a igreja ela te ajuda a ser alguém melhor. Ela te ajuda a crescer. Porque as pessoas vão te confrontar. Elas vão, às vezes, te tratar com falta de respeito. E eu já decidi, por exemplo, no meu ministério, a fazer com que as imperfeições do outro me aperfeiçoem. Então, à medida em que as pessoas vão me tratando assim, elas me ajudam a crescer. E é importante isso. Uau! Então, são 3 partes dessa, que é a identidade. A unidade, né, que é a igreja. A identidade. E o terceiro, que é a questão da santidade. Para você entender quem você é, você não pode ter uma crise entre o seu comportamento e a sua identidade. Porque o que é a santidade? É a combinação daquilo que eu faço com quem eu já sou em Cristo. Eu faço de acordo com quem eu sou. Eu não sou um fazedor de coisas. Exatamente. O importante é quem me torno enquanto faço o que faço. Exatamente. Agora, sobre essa questão, eu também tenho uma crise, porque quando eu ouço esse discurso, parece que ele vai contra quem está fazendo. Porque eu concordo. O meu fazer não pode ser só um fazer, tem que ser consequência de ser. O mais importante é ser. Eu sou discípulo de Jesus, eu estou aqui para trazer glória para Deus, eu tenho intimidade com Ele, nasce de um relacionamento, de uma identidade, de um contexto. Agora, Jesus atraía multidões. Jesus deixou uma obra impactante. Impactante. A igreja transformou o mundo. Antes e depois de Cristo, a história foi transformada. Homens de Deus começaram nas universidades mais importantes do mundo. O primeiro hospital público na Europa foi fundado a partir da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela trouxe a alfabetização das mulheres na Europa. Então, o que é isso? Gente que se parece com Jesus, discípulo de Jesus, ouve ele falar, se torna tão igual a ele que faz coisas iguais a ele. Você acredita que a ausência de realizações também pode nos dizer alguma coisa? Diz muita coisa. Eu acredito que a igreja pecou durante muitos anos a respeito deste tema, né? Ela se escondia atrás de uma questão de qualidade. É melhor ter qualidade do que quantidade. E essa era, na verdade, uma realização frustrante de um ministério que não prosperava. Porque Deus, ele não torna frutífero coisas artificiais.
E todo ensino... Posta isso no seu Twitter. Deus não torna frutífero o que é superficial. O que é plástico não dá fruto. Não dá fruto. Você pode regar uma planta artificial a vida inteira, ela não vai dar fruto. Reguei minha flor de plástico. O que aconteceu? Nada? Nada. Ficou a mesma coisa. E era exatamente isso, porque todo conhecimento, ele era focado na própria pessoa. Até mesmo os seminários. Os seminários focavam o quê? Na pessoa se tornar uma grande enciclopédia bíblica. Um exegeta. Um exegeta, Eu acho que teve a sua importância. É importante ter o exegeta, é importante ter o teólogo que vai trazer muitas ferramentas, reflexões, matéria-prima importante. Mas o pior é quando o mestre ou quando a pessoa ela se afasta das outras pessoas. Porque a maior revelação de Deus, maior do que a própria palavra, estão nas pessoas. Porque Deus colocou a imagem dele lá. E se ele colocou a imagem dele lá, à medida que eu leio a palavra e me relaciono com as pessoas, uma imagem de Deus se torna mais clara para mim. Essa importância entre saber que o que eu faço, ele vai fazer com que a minha fé seja edificada. Então, o Tiago vai dizer sobre isso, né? E Tiago foi muito questionado, até mesmo para saber se entrar no cânon bíblico por conta dessas afirmações. Tiago se torna alguém muito relevante para dizer que as suas obras, elas falam sobre a sua fé. Não existe diferença entre crer e fazer. Eu só faço se eu creio. Uau! Então não tem fé sem obras. Exatamente. Bendito seja aquele que veio em nome do Senhor Jesus, Tiago. Exatamente. Então é o seguinte, se você chegou nesse ponto do vídeo, eu queria te convidar a fazer algo. Escreve aí, eu amo a igreja. Porque eu acho que é isso que a gente está falando aqui. Escreve aí embaixo, eu amo a igreja. Vamos afirmar o nosso amor pela igreja. Porque o que tem acontecido muito de um ecossistema que está disfuncional é porque a igreja tem saído do seu lugar no coração dos vocacionados. Exatamente. E todo vocacionado, e principalmente tem uma linha teológica, não é nova. Ela, na verdade, vai e vem e aparecem algumas pessoas novas e muito críticos com relação à igreja. Eles vão criticar a igreja nos lugares errados, eles vão falar mal da igreja na internet, nas redes sociais, produzir seus artigos, seus blogs, vão ficar muito macho lá. A gente encontra eles, não tem tanta bravura assim, mas lá nas redes sociais eles são machos pra caramba, né? São terroristas. Mas aí que afetam muito o amor das pessoas pela igreja. Então, digita aí se você chegou nesse ponto do vídeo, eu amo a igreja. Eu vou pedir para o pastor Andrei passar novamente aqui Efésios 4 e os 3 pontos que nos ajudam a entender a nossa vocação. São 3 pontos. Eu preciso entender que a coletividade, as pessoas à minha volta dizem sobre quem eu sou e isso é importante. Então é importante eu estar dentro de um contexto de igreja, porque isso me ajuda a compreender quem eu sou. Outra coisa importante é você saber quem você é. À medida em que as pessoas dizem e que você entende, é a medida em que você é empoderado. Eu recebo esse feedback, as pessoas estão dizendo algo a meu respeito, eu reconheço o que você falou, me abençoou, aquele aconselhamento realmente foi muito assertivo. Você tem uma vocação, você tem uma vocação, você tem uma vocação. Isso vai começar a se tornar mais claro na boca das pessoas. À medida em que você entende, é a medida que o poder é revelado. E a questão da santidade é a hora em que eu vou alinhar o que eu creio com quem eu sou, aquilo que eu faço. Então, eu tenho que ter obras frutíferas nas mãos. A gente falou um pouco sobre isso. Então, essas 3 coisas, unidade, identidade e santidade. É isso aí, anota e vai para cima, que Deus te use muito. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí no vídeo para nós. Se você quiser ouvir outro assunto, coloca aí também no seu comentário o que você gostaria de ouvir que a gente abordasse aqui no nosso canal Eleve. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita aí para se inscrever e acompanhar cada novidade que a gente vai colocar aqui para você. Que Deus eleve sua vida. Valeu demais, pastor Andrei. E vamos logo gravar uma parte 2 falando sobre o processo do vocacionado. Perfeito. Juntos. Valeu!